Investigação de metamateriais e metasuperfícies e suas aplicações. Eu sou o Gustavo, a professora orientadora é a Úrsula do Carmo Rezende. E a instituição é o Cefet-MG. Bom, a começar, o trabalho ele aborda os metamateriais e as metasuperfícies, que são materiais artificialmente produzidos e que são minimamente calculados para a manipulação de ondas eletromagnéticas. Os metamateriais usualmente são caracterizados por parâmetros 3D, como permissividade e permeabilidade. As metasuperfícies são usualmente caracterizadas por seus parâmetros 2D superficiais, como polarizabilidade, susceptibilidade e impedância. E as metasuperfícies, além disso, elas têm uma menor complexidade construtiva. Portanto, a diferença entre os dois é que os metamateriais eles têm três dimensões consideráveis em relação ao comprimento de onda, e as metasuperfícies têm apenas duas dimensões consideráveis em relação ao comprimento de onda. Bom, e aqui, adentrando agora as metasuperfícies, que é onde o trabalho aborda de forma mais abrangente, aí temos algumas aplicações, sendo A e B representando as superfícies seletivas de frequência, que são superfícies que atenuam certas faixas de frequência de acordo com sua estrutura. A C, ela indica o condutor magnético artificial, que consegue manipular ondas eletromagnéticas que são incididas sobre ele, a partir da manipulação de sua geometria, de sua estrutura. O D, ele representa os absorvedores perfeitos de banda. E até G, eles mostram os polarizadores, no qual uma certa onda propagando, propagando de tal forma que, a partir do momento em que ela atravessa a superfície, ela muda sua polaridade. O H, ela representa uma antena Lick Wave. I apresenta Transmit Array, no qual ele, a partir de certa incidida sobre ela, ela foca em um certo ponto, assim como o J, que é uma Reflect Array. Só que a diferença é que uma é de forma interna, a outra é anterior à superfície. A lente de Luneburg aparece em K e L, por fim, apresenta um holograma. As metasuperfícies AMC, onde será aplicadas em antenas. Elas surgem a partir de um estudo sobre superfícies de alta impedância, que apresentou uma forma de obter essas superfícies de forma artificial. Um estudo de alta impedância, em determinadas faixas de frequência, ela torna a componente tangencial do campo magnético consideravelmente menor, se quando comparada ao campo elétrico, se que no campo ideal, esse campo magnético é nulo. Assim, essa estrutura ela se comporta de forma semelhante a uma PMC, que é um condutor magnético perfeito. E essa estrutura é denominada assim de AMC, que é um condutor magnético artificial. O comportamento de um AMC é caracterizado principalmente por uma largura de banda em que a fase do coeficiente de reflexão varia de mais 90 graus até menos 90 graus. E ela é formada por células com ou sem vias, que são ligações das células entre sua superfície condutora e seu plano Terra. E elas são delimitadas por um período P, que é a sua dimensão de cada uma das células que compõem a superfície. E aqui na imagem a gente consegue observar que tem uma estrutura, nesse caso em formato de cruz, e cada uma dessas estruturas em formato de cruz, dentro de um certo período, ela é uma única célula. E a gente consegue ver aqui que Z, que é a outra dimensão, ela não é considerável, já de acordo com o comprimento de onda, comparado ao comprimento de onda. Bom, e os objetivos desse projeto é explorar os metamateriais e as metasuperfícies, dando ênfase em metasuperfícies. E dentro dessas metasuperfícies, a gente aborda as aplicações de AMC em antenas. E a frequência do projeto é de 2,45. Os procedimentos utilizados para calcular as dimensões de uma antena. Primeiro, a gente calcula as dimensões de uma antena PET retangular comum, a partir do livro do Balanis, e simula essa antena buscando um melhor ganho possível em 2,45. E, a partir disso, exploramos as diferentes geometrias MC, buscando coeficiente de reflexão de mais ou menos 90 para a faixa de frequência de 2,45, no qual, quando está em 2,45, esse coeficiente está bem próximo de zero, como será apresentado nos gráficos à frente.
E a partir de tal ponto, a gente faz a junção de ambas as estruturas e simula otimizando apenas a antena, buscando a frequência de operação de 2,45. Aqui a gente otimiza somente a antena nessa parte de junção das duas estruturas, por conta, para não perder as características AMC da, as características AMC da superfície. E por fim, a etapa de construção está em andamento ainda, está em processo ainda. Bom, e o software utilizado para essa simulação foi o ANSYS HFSS da versão 15.0. Bom, a primeiro ponto, a gente abrange a caracterização das superfícies eletromagnéticas bidimensionais, e elas são caracterizadas de 5 formas. E a partir dessas 5 formas, a gente aplica elas na estrutura desejada. Bom, a primeira, que é apresentada na imagem, é as superfícies homogêneas e espacialmente dispersivas. As superfícies homogêneas, cada uma das células, dentro do seu período, elas têm as mesmas características. Então, a partir do momento que a onda incide, em cada uma das células, ela vai ter as mesmas respostas. E espacialmente dispersivas quando elas não são homogêneas. Elas têm uma diferença, cada uma delas. Então, cada uma das células, ela tem suas próprias características. É um pouco mais complexo. E o trabalho aborda as superfícies homogêneas. Cada uma das células tem as mesmas características. Bom, camada única e camada múltipla é bem intuitivo, no qual a gente trabalha com apenas uma superfície, em A, que vai ser o caso do projeto, e em B a gente apresenta diversas superfícies sobrepondo uma outra, buscando, buscando diferentes objetivos. Geralmente, essa de camada múltipla é utilizada em superfícies seletivas de frequência, e não em AMC, que a AMC é mais comum A. Bom, agora os espalhadores isolados e as aberturas isoladas. Os espalhadores isolados, como por exemplo na imagem A, cada uma dos planos condutores da superfície das células, elas estão separadas uma da célula da outra, não as células tendo ligação apenas a partir do substrato que as compõe. E cada uma dessas células, a partir do período P, ela é composta do substrato e desses espalhadores que são as superfícies condutoras, que são onde a geometria é editada. E os espalhadores e as aberturas isoladas é o contrário. A superfície condutora ela está linkada diretamente fisicamente entre si e no centro ao substrato. E agora, outra característica é a isotrópica e anisotrópica. Em uma superfície isotrópica, que vai ser utilizada no projeto, quando há uma incidência de uma onda, não tem importância da direção de propagação dessa onda, uma vez que seus parâmetros não são em função da direção do campo aplicado. Ou seja, essa onda, ao incidir sobre essa superestrutura, ela vai ver as mesmas características durante a incidência. E a anisotrópica, ela indica que os parâmetros de caracterização de material são em função dessa direção do campo aplicado. Ou seja, a incidência interfere na visão que a onda terá das características da estrutura. E por fim, dentro da caracterização, as ondas espaciais e as ondas superficiais. As ondas espaciais, ela é importante expressar as propriedades referentes à reflexão e transmissão da superfície. E para as ondas superficiais, os campos eletromagnéticos decaem exponencialmente ao longo da direção Z, o que indica a propagação dos campos ao longo da superfície. Agora, dentro das geometrias, existem diversas geometrias aplicadas às superfícies AMC, e no projeto será utilizado o anel quadrado, o anel circular, a cruz e o quadrado com interior sólido. Ou seja, serão abordados os três grupos A, B e C. E será apresentado, né, nestes slides apenas o do interior sólido quadrado. E também é utilizado do interior sólido circular. Mas aqui será apresentado só o interior quadrado, já que todos tiveram resultados bem próximos. Tanto na construção única, de uma única célula,
quanto na estrutura completa com a antena. E os resultados serão apresentados a seguir, com os dados das principais dimensões otimizadas no software ANSYS HFCS 15.0. Aqui é a construção e a simulação de uma célula. Essa célula ela é simulada sozinha, sem a composição da estrutura superficial. Então, cada uma das células elas são estudadas unicamente nessa simulação, só que esta caixa apresentada ela possui condições de contorno periódicas, ou seja, o programa repete essa célula diversas vezes de forma a simular uma estrutura superficial. E aqui a gente apresenta o resultado da antena PET no gráfico. Ela possui um L de 28,82 milímetros e o W de 36,64 milímetros. E em 2,45, este é o gráfico que ela apresenta. Agora o resultado da célula unitária com condições periódicas de geometria quadrada. E as outras geometrias também obtiveram gráficos extremamente semelhantes a esse. Em 2,45, o coeficiente de reflexão ele está muito próximo de zero, assim como nas estruturas. Isso, o P, que é o período dessa célula, é de 26,5 milímetros. Ele é fixo nesse ponto, e a partir desse ponto fixo, foi feita a abrangência dentro desse ponto, buscando o melhor lado do quadrado, nesse caso. E nos outros, buscando raio interno e externo, caso fosse no caso do anel circular, cada um dos lados da cruz, cada um o lado interno e o lado externo do anel quadrado, e assim por diante. O lado deu 25,4747 milímetros. E aqui apresentamos os resultados da superfície mais antena, com P 26,5 e o lado 25,4747 milímetros novamente, porque eles foram fixados, como comentado anteriormente, a fim de otimizar somente a antena. E a antena te fez os resultados bem diferentes por conta da interferência dessas duas estruturas juntas, operando a 2,57 GHz, o mais próximo do que chegou de 2,45, sendo L de 35,1 milímetros e W 21,44 milímetros. Bom, e a conclusão, com os dados obtidos, a gente observa que com a junção da antena e superfície, há um desvio da frequência de operação por conta da interferência dessa junção. Portanto, a antena foi otimizada de forma a buscar uma faixa de operação de 2,45, chegando mais ou menos atingindo um valor de 2,57, sendo o mais próximo registrado. Então, a partir desse pronto, a proposta é a montagem da estrutura e, com os dados obtidos, realizar testes no laboratório. E, caso necessário, realizar uma engenharia reversa. A partir da estrutura montada, os testes realizados no laboratório, reconstruir essa estrutura na simulação, modificando apenas alguns pontos, de forma a buscar a frequência desejada de 2,45 GHz. Ademais, outra geometria de antena foi testada, com esse plano terra independente da superfície, já que, no caso anterior, não há um espaçamento entre a antena e a superfície. Elas duas são juntas, de forma que a superfície substitui o plano terra da antena. Neste caso aqui, com o plano terra sobre o substrato, a gente pode fazer os distanciamentos, fazer um espaçamento de ar para ver as diferenças de resultado. E esse teste se mostrou promissor, já que permite que essas distâncias sejam estudadas. E esse foi o resultado dessa nova antena, considerando o espaçamento de ar. Então, a partir do momento, será construída as estruturas, ambas as antenas, essas duas antenas, para fazer os testes, e as superfícies, de forma a buscar 2,45 no laboratório. E para o caso da antena retangular comum, refazer as simulações buscando atingir os 2,45 desejados.